A depressão, infelizmente, tornou-se na doença do século. Uma verdadeira epidemia nos dias atuais. É um distúrbio que tem acompanhado a humanidade ao longo da sua história. É possível superar este estado e, consequentemente, todos os problemas que o ocasionaram. Não perca mais tempo. Descubra como no programa Combate à Depressão. Meu nome é Renata, eu sou advogada, sou casada há 27 anos, tenho 3 filhas. Eu vim de um lar militar, sou filha única e meu pai é oficial do Exército, muito bem conceituado, condecorado, respeitado no ambiente de trabalho dele. Eu tinha meu pai como o meu herói. A minha depressão começou com a separação deles, porém o pico mais alto foi a partir do falecimento dele. Então eu só vivia em médicos, então era neurologistas, psicólogos. Eu não entendia o motivo da vida, né? A minha mãe me ingressou na Igreja Católica. Então, eu fui batizada na Igreja Católica, eu fiz primeira comunhão na Igreja Católica, eu estudei em colégio de padres durante 3 anos, eu frequentava missa, eu tinha aulas de religião, eu fazia catecismo, tomava hóstia, confessava, aquelas coisas todas que são práticas normais, né, e cotidianas de um católico. O máximo que o padre aconselhava era o quê? Minha filha, vai lá no banco, se ajoelha, vai rezar tantas Aves Marias, tantos Pai Nossos. Entendeu? E está tudo certo. E mesmo todas essas coisas que eu fazia, nada mudava no meu interior. Então eu imaginava que com o casamento, toda aquela minha tristeza profunda, que na verdade era a depressão, aquelas angústias, né, iam ser sanados. Então eu me casei, tivemos a lua de mel, mudei de estado nessa época. E aí o que acontecia? Eu fingia uma felicidade para as pessoas. Eu não queria deixar transparecer para quem era de fora que eu era profundamente infeliz. Eu comecei a ver o suicídio como uma válvula de escape para todo o meu sofrimento. Eu gostava de sentar no peitoril da janela. Janela essa que não havia proteção alguma. Tanto que eu tentei me jogar por 2 vezes. Eu tanto questionava Deus, a minha vida na Terra, né, porque eu não via sentido, quanto ao mesmo tempo também eu pedia que ele fizesse alguma coisa por mim, que se ele existisse de verdade, que ele fizesse alguma coisa por mim. Porque não dava mais para suportar a dor. Eu queria muito encontrar. Eu lembro que eu cheguei até na época, uma vez eu falei para minha mãe, mãe, onde você vai? Que ela ia no centro espírita, onde você vai? Me leva. Porque eu preciso ser feliz, encontrar minha felicidade. E ela falava para mim que onde ela ia não era lugar para mim. O meu marido foi o primeiro que foi para a Igreja Universal. Ele começou a passar problemas financeiros na empresa dele. E foi o que ele foi convidado pelo irmão dele, que na época frequentava a Igreja Universal. Ele chegava em casa, qualquer coisa que ele falasse, eu ria dele, eu debochava. Eu virava para ele e falava assim, olha, tanta igreja para você ir, até evangélica, eu não me importo de você virar crente. Eu falava assim, eu não me importo de você virar crente, mas tanta igreja de crente para você ir, você tinha que ir logo para a Universal, essa igreja de ladrão. Então, nessa época eu nem achava que existia Deus na Igreja Universal, porque eu entendia que a Igreja Universal era uma seita. Então, se era uma seita, não podia ter Deus ali dentro, né? Nisso, ele colocou uma moça para trabalhar lá em casa, que era candidata obreira, né? Então, ela era minha secretária do lar. E era outra pessoa também que eu vivia debochando dela. Uma terça-feira à tarde, logo após o almoço, eu virei para ela, do nada, assim. Eu virei, falei o nome dela, falei, eu quero ir nessa igreja sua agora, mas eu quero chegar mais cedo, porque eu quero conversar com alguém que for fazer a reunião lá, com alguém responsável. Eu quero falar com o responsável da igreja. Fui muito bem recebida, o pastor teve toda a paciência do mundo comigo. Todas as perguntas que eu fazia, ele pegava a Bíblia e me mostrava na Bíblia.
as respostas, ele ia respondendo. Tudo ali dentro. Então eu comecei a ver que na Bíblia tinham todas as respostas que eu buscava, só que eu não sabia. Aí ele me convidou a participar da reunião das 15h. E eu fiquei para participar. Nessa reunião, foi a reunião que mudou a minha vida. A palavra, como ela era dada, as orações como eram feitas, as libertações que aconteceram, tudo ali era novidade para mim e tudo ali me surpreendia. Chegou um determinado momento da reunião que foi o momento da oferta. Esse foi o momento principal para mim da reunião. O pastor, ele não só pediu oferta, mas ele fez um desafio. Você que é uma pessoa doente, entendeu? Que aí começou a falar, tem desejo de suicídio, entendeu? Você que tem um vazio dentro de você, você que tem uma tristeza profunda. E aí ele fez um desafio de que tudo que a gente tivesse ali para dar de oferta. E explicou o que era maior. Era tudo que eu tivesse ali comigo, entendeu? Ou era tudo que Deus poderia me dar? Eu vou pegar tudo que eu tenho aqui e vou botar lá no altar do jeito que ele está falando. Peguei aquele tudinho e saí de onde eu estava, olhando dentro dos olhos do pastor, que estava em cima do altar. Tinha as obreiras na frente segurando o alforje, eu passei direto, nem olhei para ninguém. Eu fui direto, olhando para ele, e botei em cima do altar e fiz assim. E voltei para o meu lugar. Era por volta de 16h. E quando meu esposo chegou na casa da minha sogra, lembrando que ele estava com dificuldades financeiras, ele devia agiota e tudo, né? Ele estava num processo de falência da empresa. Ele chegou numa felicidade que ele chegou cantando e pulando. Eu nunca tinha visto aquilo. E ele começou a contar para a mãe dele, e eu na sala sentada olhando. Mãe, eu nunca vendi tanto, não ficou nada na loja. Eu vendi tudo que tinha exposto na loja, mais todo o estoque que havia. Imediatamente, Deus me fez lembrar do desafio. Ali eu senti um temor tão grande. Aquilo veio dentro de mim assim, tuf, dentro de mim, dentro da minha alma, de uma forma, entendeu? Que eu falei, meu Deus, o Senhor está naquele lugar. E aí eu comecei a querer frequentar a igreja. Aí eu queria ir. Eu comecei a ser curado. Comecei a ser liberta da depressão. Porque a depressão, eu vi que não era uma doença, né? Eu precisava ser liberta dela. Eu fui curada daquilo que para mim era a pior coisa que tinha, que era a depressão. Eu orava, eu ia para a igreja nos dias de busca do Espírito Santo, eu jejuava, eu buscava em casa, eu lia a Bíblia, eu queria entender, né? E me batizei nas águas e buscava o Espírito Santo. E eu que, no passado, falava mal da igreja, falava mal das campanhas, falava mal dos desafios, falava mal da Fogueira Santa, cheguei a fazer a Fogueira Santa para ter o Espírito Santo, numa reunião de quarta-feira à noite. Nessa reunião, inclusive, foi um dia que nunca mais eu esqueço. Por quê? O pastor chamou lá na frente as pessoas que ainda não haviam recebido o batismo. Eu fui na frente do altar. E ali eu comecei a falar com Deus de forma sincera, de forma... era como se eu estivesse ali me despindo de tudo. Eu não sei nem o que o pastor estava falando mais. Só existia eu e Deus naquela reunião. Não existia mais ninguém. Era como se não existisse mais ninguém. Só era eu e Deus. Eu fui preenchida. Eu fui assim totalmente preenchida. Aquele vazio ali não tinha mais lugar. Quando eu recebi o Espírito Santo nessa noite, ele estava ali. Ele era real. Sabe? Ele estava ali comigo naquele momento. Eu sabia que ele estava ali comigo. Era uma certeza absoluta, sabe, de que eu não era mais sozinha, que eu não seria mais, nunca mais na minha vida, eu ia ter aquela tristeza que eu tinha antes. A partir dali, eu sabia que para onde eu fosse, o meu verdadeiro Pai estava comigo. Eu comecei a querer falar para todo mundo daquele Deus, né? O Deus que me libertou, o Deus que me curou,
o Deus que mudou a história da minha vida, mudou a minha pessoa em si. Hoje, os problemas, eles não me vencem, entendeu? Não me vem mais nenhum tipo de depressão, de tristeza, eu não tenho que ficar tomando medicação, buscando, recorrendo a médicos, psicólogos, nada para poder resolver qualquer tipo de problema. Não, eu vou em Deus. A minha família, porque no início do meu casamento, com 3 meses, eu já queria me divorciar, né? Não, hoje daqui pouco tempo, daqui a poucos dias, eu vou fazer 27 anos de casada. Hoje eu tenho 2 faculdades, eu sou formada em pedagogia, sou formada em direito, eu tenho 3 pós-graduações, né? Tenho inglês. Então, assim, hoje, principalmente por ter o Espírito Santo, eu sou uma mulher realizada, uma pessoa feliz em todos os aspectos. Não me importam as circunstâncias, né? Não me importam as lutas, porque eu tenho certeza da vitória em todas elas. Então, o Espírito Santo é a essência do meu ser. Eu não vivo sem o Espírito Santo hoje. Bem, que glorioso podermos ver através da vida da Renata. É interessante também frisar que a transformação total e completa da vida dela só se deu quando ela tomou a decisão de priorizar o Espírito Santo. Ela entendeu de que o Espírito Santo é sim o responsável por uma transformação total e completa de vida. Uma transformação que inicia-se, sobretudo, no interior, mudando o interior às outras áreas afetadas, seja pela depressão, sejam por vários tipos de problema, você passa a ter capacidade de prevalecer contra elas. Você passa, por meio do Espírito Santo, a ter plena condição ou condições de enfrentar, seja qual for a dificuldade, a injustiça, a dor, o sofrimento. O que não pode é o senhor, a senhora ficar prostrado. O que não pode é você se tornar uma pessoa com uma fé religiosa. Você sabe o que caracteriza o religioso? Ele sabe o que tem que fazer, ele tem conhecimentos bíblicos, mas ele mesmo não coloca absolutamente nada em prática. O religioso é aquele que tem a tendência de criticar, de condenar, de julgar as outras pessoas, mas ele mesmo, ela mesma, não tem tido a iniciativa de fazer uma mudança. Não seja um religioso. Invista no Espírito Santo. Hoje, quarta-feira, as reuniões são exclusivamente voltadas para que você tenha uma experiência com Deus, para que você tenha um encontro com Deus, para que seja despertado dentro de si uma fé salvadora. É isso mesmo. Uma fé que lhe permite resolver os problemas, mas, acima de tudo, lhe permite salvar a sua alma, salvar a sua família. Uma fé que lhe permite andar com Deus, como é o caso registrado na Bíblia, em Gênesis, em que Noé, mesmo em meio a uma geração corrupta, má, violenta, uma geração onde a maldade crescia continuamente, mas o texto sagrado diz que ele, Noé, andava com Deus. Você também pode andar com Deus. Não importa as influências, as dificuldades, está nas suas mãos fazer o que a Renata fez. Escolha, a partir de hoje, priorizar o Espírito Santo. A morada aqui da nossa sede nacional no Luxemburgo é Place de Strasbourg, número 4, a 300 metros da estação central dos comboios. E pelo contato 352-661-483-761, você pode também saber em detalhes uma das nossas moradas estabelecidas no Luxemburgo,
bem como gratuitamente, hoje, quarta-feira, marcar um horário de atendimento. Não se entregue, não se deixe vencer pelo desespero ou pela depressão. Nós vamos acompanhar agora um vídeo, um alerta, que fala do que tem acontecido atualmente. Um alerta que mostra essa pandemia chamada coronavírus. Um alerta que reforça ainda mais o cuidado com a nossa vida, com a nossa alma e também com os nossos familiares. O sinal amarelo está ligado no planeta. Os olhos de todo o mundo estão atentos para o que acontece na China. People have been infected with the coronavirus. Вспышки коронавируса в Китае. Эпидемия вошла в сложную фазу. Risco mundial de contaminação pelo coronavírus. Autoridades e população mundial apreensivas para um novo surto: o coronavírus. Pouco se sabe até o momento sobre ele, mas o suficiente para deixar o mundo em alerta. Uma cidade inteira com mais de 11 milhões de pessoas está completamente isolada e 46 milhões estão de quarentena. As imagens que chegam são preocupantes. Pessoas desesperadas por atendimento em hospitais, corredores lotados. O governo corre contra o tempo para construir em 6 dias um hospital com 1.000 leitos para atender as vítimas do coronavírus. Essa enfermeira acusa o país de estar escondendo o verdadeiro número de infectados, que, segundo ela, passa dos 90 mil. Imagens impressionantes que circulam nas redes sociais chinesas mostram pessoas desmaiando pelas ruas. Mas o problema já atravessou o continente asiático e vários países confirmam seus primeiros casos. No início de 2020, o relógio do apocalipse criado por um grupo de cientistas foi adiantado, agora marcando apenas 100 segundos para o fim do mundo. Os fatores predominantes são o risco de uma nova guerra, meio ambiente e as mudanças climáticas. Tudo o que está acontecendo nada mais são do que sinais revelados pelo Senhor Jesus há 2000 anos atrás. Levantar-se-á nação contra nação e reino contra reino. Haverá grandes terremotos, epidemias e fome em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Não se sabe ao certo como terminará tudo isso, mas uma coisa é certa: o fim está próximo. A pergunta é: você tem investido na sua salvação eterna? Para onde vai a sua alma? Não ignore os sinais. O Rei está voltando. Bem, então hoje, quarta-feira, você tem a oportunidade de estar conosco e investir na sua alma. Esses sinais evidenciam que a volta do Senhor Jesus está mais próxima do que nunca. São sinais que já foram evidenciados pelo próprio Senhor Jesus há mais de 2000 anos atrás. Não descuide-se com a sua alma. Não desvalorize a sua alma. Não despreze a sua alma. Talvez você tenha priorizado tantas coisas que, ao fim e ao cabo, não são tão importantes assim. Podemos até dizer, em alguns momentos, se tornam até inúteis e, por vezes, desvalorizado aquilo que você tem de principal, aquilo que você tem de mais importante. A senhora que nos assiste agora, que durante tanto tempo de sua vida
se preocupou sempre com os outros, mas sempre se esqueceu de si mesma. Durante toda a sua vida, você sempre se empenhou e se dedicou aos outros. Mas e você? E a sua alma? Se você não estiver bem, como que você poderá ajudar os seus familiares? Se você não estiver bem, se a sua fé não estiver forte, como que você espera ajudar a sua família? Por isso, estar hoje, quarta-feira, na escola da fé, investindo na sua comunhão com Deus, é fundamental. Até porque é uma preparação para o que vai acontecer nesse domingo, em todas as Universal. O domingo, dia 16, onde realizaremos o grande clamor pela Sagrada Família. Um momento totalmente dedicado à proteção da nossa família contra o dilúvio de problemas, doenças, como você acompanhou no vídeo, essa pandemia chamada coronavírus, que já matou centenas de pessoas, isso os números divulgados. Resta saber se os números divulgados são os números reais, ou se não, números reduzidos para não assustar as demais nações, para não assustar a população mundial. Então, você que nos assiste agora, tome a decisão de buscar ajuda. Você estando bem, você conseguirá ajudar os seus familiares, tá bom? Me despeço de todos vocês, são agora 12:22. Que Deus abençoe a sua quarta-feira, mas não espere que Deus faça aquilo que você que tem que fazer. Não é Deus quem tem que procurar ajuda por si, é você. É você que tem que se levantar, é você quem tem que reagir, é você quem tem que provocar a mudança nas áreas da sua vida. Deus abençoe a todos e que você tome essa decisão ainda hoje de procurar ajuda. O sol não vai brilhar no céu e dirão: se apagou na escuridão. Um dia não haverá mais o amanhã, não. Sou o som que o ai produz na escuridão. Então o céu será no além e o sul não será sul. Então do ai todo o terror se espalhará na escuridão. Um dia os que vivem aqui sem Deus chorarão, sofrerão na escuridão. Um dia só gemidos se ouvirão, ódio e dor se farão sentir na escuridão. Na
aproxima este final. E Jesus sim virá, escrito está. E o tempo é hoje quando deves dar a Jesus, que esperando está teu coração. Levanta, vem a Ele dar chance para te salvar. Não deixes que teu coração ou sofra mais com o pesar da escuridão. Porque viver a vida aqui sem Deus, pra chorar e sofrer sem salvação. Por que tal graça recusar, se Jesus é quem faz